Meus irmãos, a graça e a paz. Queremos meditar nesse dia, quinta-feira, em nossa devocional, no seguinte tema: Cristo, expressão do amor de Deus. E o texto da qual separei para nossa reflexão é Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6, que diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero pelo menos dividir a minha reflexão, a minha devocional, pelo menos em 3 pontos, para que os irmãos venham refletir comigo nesse momento. O meu primeiro ponto, nessa divisão da qual eu fiz, com base aqui nesses 3 versos, apenas nesses 3 versos, é que Deus nos ama. E aqui eu quero ler o versículo 4 da metade em diante, certo? Que diz o seguinte: por causa do grande amor com que nos amou. E aí, o primeiro motivo, a primeira situação aqui é que Deus nos ama. Isso é fato, a Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo assim afirma, que Deus nos ama. Isso os irmãos podem ter certeza nisso que eu estou dizendo, até porque a Escritura fala isso, Mas o versículo 4 ainda, do começo, diz assim, e aí é meu próximo ponto, que diz que a sua misericórdia é resultado do seu amor. E observe, meus irmãos, no verso 4, que não é uma misericórdia qualquer. A Bíblia diz, no verso 4, que Deus é rico em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. Então, a gente vai estar vendo no versículos 5 e o 6 que essa grandeza ela é manifestada. E aí é justamente agora no meu terceiro e último ponto, para nós finalizarmos, que é o versículo 5 ao versículo 6, que diz o seguinte: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer os irmãos assim entenderem a seguinte situação: que a pessoa e a obra de Cristo, ela aquilo que Deus, podemos dizer que é o que tem de mais precioso e mais rico, da qual Ele poderia nos oferecer. Observe, meus irmãos, no verso de João, capítulo 3, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 diante, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, ou seja, aquilo que Deus tinha de mais valoroso, mais precioso, de único, A expressão aqui, meus irmãos, é de aquilo que Deus tinha com Ele, e Ele nos ofereceu, Ele nos deu, que é o seu Filho amado. Observe, meus irmãos, eu quero lembrar aos santos aquela passagem lá do batismo de Jesus, que quando o Espírito Santo de Deus descia em uma forma de pomba sobre a cabeça de Cristo, sobre a cabeça de Jesus, e uma voz ressoava dizendo: este é meu Filho amado, a quem me comprazo, E essa expressão ela não é uma expressão qualquer. Essa expressão ela tem vários significados, e um deles é dizer: Ele é aquilo que eu tenho de mais valoroso, aquilo que eu tenho de mais precioso, e eu estou dando ao meu povo para redimir a minha igreja, para redimir meu povo, para
trazer de volta para mim, para restaurar todas as coisas. Então, meus irmãos, Cristo é aquilo que Deus nos ofereceu de forma cabal. E aí me permita trazer o significado dessa minha colocação cabal. Cabal significa perfeito, cabal significa concluído, e a expressão aqui, que a gente pode, um texto da qual a gente pode lembrar os irmãos, é aquela passagem de Jesus na cruz, mais precisamente lá em Lucas, capítulo 23, verso 43, que Jesus diz assim: Pai, em tua mão entrega meu espírito. Ou seja, Pai, e ele também continua dizendo: Pai, está feito. Ou seja, não precisa mais de nada e nem de ninguém, né? Eu completei a obra. Então, meus irmãos, Cristo é a expressão máxima do amor de Deus para mim e para você. E Ele nos deu esse amor. E, mais uma vez eu repito, a prova desse amor é resultado da sua misericórdia, né? Ou seja, o resultado do amor de Deus é a misericórdia dele, nos visitando, dando o seu Filho para nós. Então, meus irmãos, se sinta privilegiado, amado por Deus, porque Ele deu a Cristo para você, Ele deu Cristo para a igreja. E isso é para nós fecharmos nossos olhos e, Senhor, obrigado. Obrigado por Cristo. Obrigado por Cristo. E aí, meus irmãos, me permita fazer essa colocação. Cristo aqui é um título, né? Cristo não é um nome de Jesus. Cristo é um título, ou seja, Cristo aqui significa ungido, né? Ungido para um propósito, ungido para uma causa, ungido para mudar a história da humanidade. O Filho de Deus. E Deus nos deu. E Ele é rico em misericórdia. E a sua misericórdia é resultado do seu amor. E Ele nos deu o seu amor. Ele nos deu Cristo. Ele nos ama. Então, meus irmãos, confia nessa palavra. Descansa no Senhor. Que essa palavra alegre teu coração. Te sustente, te ajude no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.